A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje é o segundo dia que a gente vamos falar do livro de Davi e eu tenho convicção que do jeito que eu estou aprendendo, você também. Vamos aprender junto? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos para o capítulo 16, do 1 ao 13, onde o tema é o da Bíblia. Davi é ungido rei. Vamos aprender? Porque antes a gente entendeu que o Senhor já tinha rejeitado Saul pela sua desobediência. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Veja que ele diz a Samuel, um homem de Deus, um profeta, um juiz: até quando você vai ter pena de Saul? Porque era natural. Samuel pegou um afeto com Saul, né? Ungiu ele rei e agora sabia que não ia ser mais fácil para Saul. Sabia que o reino já não era mais dele, mesmo que ele estivesse ali. E muitas vezes a gente tem pena de alguém. A gente tem que andar na direção do Senhor. A gente tem que ver quando Deus mostra, é por aqui. A gente tem que ter discernimento. Se você não tem discernimento, fique calado ou calado. Cuidado com sua pena com alguém para depois não vir consequência para a sua vida. Ou falar do que você não sabe. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Saul souber disso, ele me mata. O seu Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi para oferecer um sacrifício ao Senhor. Veja que é natural ter medo de alguma situação difícil. O profeta, Deus era com ele. Para a gente entender que o profeta, os homens da Bíblia, é ser humano igual a mim e a você. Ele ficou com medo. Como é que eu posso fazer isso? Porque se Saul descobrir, me mata. Então Saul tinha compromisso, era com o trono. Porque um profeta de Deus, um homem de Deus que andou com ele, na hora que ele soubesse disso, matava ele. Tem muitos assim na casa de Deus. Está orando, está fazendo a vontade de Deus, mas o coração está distante. Como a Bíblia diz, com teus lábios tu fala de mim, mas o teu coração está distante de mim. E Saul estava assim. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que vou fazer. Você ungirá como um rei aquele que eu indicar. Veja que o Senhor deu estratégia a ele. Convide Jessé, né? E eu vou saber, e eu vou lhe dizer como você vai fazer. O Senhor é um Deus de estratégia. Você pode estar na pior situação, um beco sem saída. Mas se você orar, Deus lhe dá estratégia. É fato se você estiver na direção dele. Agora, Deus não vai dar estratégia a pessoas que vão fazer coisas erradas. Vou ficar perdendo tempo falando mal das pessoas. Não, o Senhor não vai dar estratégia. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você está na sua razão, se você não fez nada de errado, como Samuel era um homem de Deus, e Deus deu estratégia a ele, dá a mim e a você. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado, foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Por que os líderes foram com ele? Porque sabia que ele era um homem de Deus e não sabiam a que ponto ele vinha, ou se vinha denunciar um pecado, ou se vinha ser o porta-voz do Senhor dizendo que Deus ia fazer uma cobrança. Tem gente que é assim, continua pecando, mas quando vê um homem de Deus treme de medo. Você tem que ter temor e tremor a Deus. Tem que respeitar os homens de Deus? Tem. Mas tem que fugir da aparência do mal. Porque não adianta ficar ouvindo a mensagem, ficar com medo, indo para a igreja de qualquer jeito e continuar fazendo o que faz. Dizendo eu sou assim, eu não tenho força. Porque na hora certa Deus cobra. Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifique-se e venha comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e o convidou para o sacrifício. Era natural, né? Um profeta ir fazer sacrifício ao Senhor. Então, até aí não desconfiaram nada. Primeiro acharam que ele vinha denunciar pecado. Mas ele foi com estratégia do Senhor. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe,
um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Tem pessoas que julgam pela aparência, né? Veja que ele disse com convicção, mesmo sendo um profeta: certamente foi esse que o Senhor escolheu. O Senhor não escolhe por beleza. O Senhor não escolhe por currículo invejável acadêmico. O Senhor escolhe caráter. O Senhor escolhe o que está de dentro. Porque a Bíblia diz que o pior é o que sai, não o que entra. Então ele, como um homem, ele foi pela aparência. Cuidado com o que você vai pela aparência, para amanhã você não se dá muito mal. Mas o Senhor disse: não se pressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Nem tudo que reluz é ouro. Mas a gente tem tendência a olhar o que é bonito, o que é admirável, o que fala bem, o que é intelecto, é um intelecto brilhante. Mas às vezes por dentro não passa do sepulcro caiado. Às vezes o pregador é formado, nada contra, porque é muito bom conhecimento para estudar, aprender, é excelente. Mas quando tem unção, mas quando tem a presença de Deus, aí você só soma para levar para as pessoas um pacote mais excelente da palavra de Deus. Agora, ter só a letra não vai chegar a lugar nenhum, mata. Tem que ter o Espírito, tem que ter a palavra de Deus que vivifica, que restaura, que liberta, que salva. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Veja que aí ele já disse, aqui veio, né? Primeiro ele disse a todo o povo da cidade que veio fazer um sacrifício ao Senhor. Mas agora ali ele já revelou. Porque tudo tem a hora certa. Tem a hora certa de você ser abençoado ou abençoada. Tem a hora certa de Deus abrir aquela porta. Tem a hora certa de Deus curar. Tire a inquietação, tire a ansiedade. Se for difícil para você, ore. Senhor, tire isso de mim. Senhor, me dá paz, porque tudo é no tempo do Senhor. Não adianta você fazer arrumadinho com Deus. Não adianta. Não adianta você ficar fingindo que é crente com os pastores, sabe? Falar de A ou de B, não adianta. Porque Deus conhece todas as coisas. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não o escolheu esse. Assim, Jessé apresentou Samuel 7 dos seus filhos. Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. O curioso é que tinha um que ele não tinha nem falado. Porque às vezes aquele que a pessoa não fala é útil. Deixa ele ali, porque eu preciso dele, né? E Davi era aquele menino que cuidava das ovelhas. Com certeza com excelência, de confiança. E o pai confiava, então ele tinha que ficar lá. Se fosse para ser ungido, seria um desses que ele apresentou. Mas ninguém engana Deus. Deus tem olhos como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Os olhos de Deus é a maior ressonância do mundo. Ninguém engana o Senhor. Perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Olha o que ele diz assim: tenho um, o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Como quem diz assim, ele só serve para isso. Porque é muito fácil julgar, é muito fácil desfazer das coisas. Mas com Deus não tem isso não. Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe quem é quem. Eu posso estar na igreja vestida de crente, com rosto de crente, cabelo de crente, roupa de crente, cantando bem, mas isso não impressiona o Senhor. O Senhor conhece o que está aqui dentro, de dentro para fora. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unge. Deus é Deus. Aleluia. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Aqui diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor estava com ele. Mas não foi daquele dia em diante que aconteceu tudo. Tem pessoas que o Senhor fez uma promessa,
Aí já está aí prejudicando os outros irmãos, fofocando, porque Deus ungiu. Deus disse que você tem uma cadeira para sentar, uma instrumentalidade. Você não precisa fazer isso não, minha irmã, minha irmã, porque tudo é no tempo. Deus vai te preparar, Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai te ensinar a respeitar as autoridades, Deus vai te amadurecer, Deus vai querer que você aprenda. A faculdade do Senhor é diferente da daqui da terra. Então não adianta fofocar, prejudicar alguém, porque você pode retardar suas promessas. Porque quem prejudica os outros acaba sendo prejudicado. Quem fofoca muito dos outros, às vezes o abismo começa na sua casa, quando vê, já é tarde. Porque a Bíblia diz, tira primeiro a trave que está no teu olho para olhar o cisco que está no olho do irmão. Mas às vezes, sabe, para prejudicar A ou B, começa a falar dos irmãos. Eu costumo dizer, se a casa de Deus tivesse um departamento pessoal para assinar carteira, para trabalhar lá, todo mês era uma fila. Uma para entrar, outra para sair. Porque o povo gosta de prejudicar os outros, viu? Mas não adianta. Porque se você perder seu tempo com isso, você só vai para trás. Você não está prejudicando ninguém, você está prejudicando a si mesmo. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Seja servo e serva, irmão. Se preocupe em andar diante de Deus com retidão. Se preocupe em aprender mais do Senhor. Para no dia que Ele mandar, que Ele ungir Davi como ungiu você, você já está crescendo mais na palavra. Para ser bênção onde chegar. Davi, daquele dia em diante, foi ungido. Mas tinha muita terra pela frente. A caminhada era longa. Olha, ele foi ungido, o que diz aqui em Eclesiastes 9:8, foi exatamente o que o profeta Samuel fez naquele dia com Davi. Em todo tempo seja alva tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Diante das lutas de Davi, mas nunca faltou óleo sobre a cabeça dele, porque ele temia ao Senhor, porque tudo que ele ia fazer, ele buscava ao Senhor, porque tudo ele colocava o Senhor na frente. No dia que ele parou de vigiar, ele caiu. Então, meu irmão e irmã, se você já foi ungido, se Deus já tem confirmado a obra que tem com você, não pense que vai ser da noite para o dia. Pode até ser amanhã. O trabalhar de Deus, ninguém sabe como é. Mas na maioria das vezes, Ele primeiro vai trabalhar em você, para depois, através de você, você ser bênção no seu lar, na igreja, no trabalho, na faculdade, onde você chegar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.